calibrar o tempo todo para melhor um processo de comunicação respeitoso e honesto entre os atores que articulam esse fazer a cidade. Eu acho que essa é a principal mensagem. E em se tratando de um PDDU, a gente tem que pensar que um PDDU é uma lei, e como lei, ela tem uma característica que é bem ambígua. Por um lado, ela é a normativa daquilo que já é, né? Estabelecendo padrões culturais que vêm acontecendo. Por outro lado, ela é uma perspectiva de futuro, de como as coisas deverão acontecer daqui adiante. E no caso de legislação urbanística, ela é bem precisa nessa ambiguidade, né? Então isso nos dá um desafio a mais, né? Além de ser lei, algo que, né, nós que não somos juristas não estamos acostumados a esta questão específica do vocabulário, ela tem essa ambiguidade de, ao mesmo tempo, ter que ser a consolidação de uma cultura e o apontar para o futuro a partir daquela cultura. Então, esse não é uma coisa muito simples. E, por fim, gente, eu queria lembrar que a gente, quando se envolve com isso, a gente não deveria esquecer que existem pelo menos 3 esferas claras. Uma que é a esfera da administração pública, ou seja, de gerir a coisa, essa esfera mais chata, mais burocrática, né? A outra, que é aquela esfera mais da política, de articular as forças que estão interessadas numa transformação em prol do bem comum. E essa transformação em prol do bem comum é que nos interessa. Então existe essa esfera de articular o que está incomodando para a gente conseguir ver como viver melhor em conjunto. E a terceira esfera, que eu acho que é a esfera mais do arquiteto, que é a esfera do projeto e desenho como sonho, que é a da fantasia, que é o do futuro, e que sai um pouco dessa equação simples, problema, solução, né? Então, essas 3 esferas, elas estão articuladas, pelo menos essas 3, eu não estou aqui querendo encerrar o assunto, mas eu acho que isso a gente tem que ter em mente toda vez que a gente trata desses assuntos. Muito obrigado, e eu passo a palavra então a Gil. Eu também quero parabenizar todos os que estão envolvidos nesse evento, porque ele foi de extrema importância, tanto é que ele está tendo esse resultado, que não é o final, ele não pode ser um resultado final, ele tem de ser constante, mas o grande desafio que a gente tem é a gente fazer valer o direito de opinar. Nós temos uma prática de eleger, nós temos uma prática de questionar, nós temos uma prática de criticar, mas não temos uma prática de sugerir ou de construir junto. Esse é o nosso grande dilema. Nós não aprendemos a construir junto. E se a gente analisar a cidade, o município, que é a esfera mais próxima da gente, é aquela que faz o dia da gente se tornar um inferno, se tornar maravilhoso, né? Porque é ela quem cuida do lixo, é ela quem cuida do transporte, no nosso dia a dia é fundamental. Nós nos distanciamos muito, porque uma questão é a lei, uma questão é a Câmara Municipal aberta à comunidade, a outra é o que a comunidade faz com isso. E nós precisamos mudar. A nossa cultura precisa mudar. Não basta a gente eleger, não basta a gente criticar, a gente tem de construir. E eu acho que é o que a gente está fazendo aqui. Por isso que todos estão de parabéns. Né? O outro momento é dar continuidade ao que está sendo construído aqui. E que tenha uma replicação em outras comunidades. Eu li o relatório que foi feito, né, das propostas, ele está muito rico. A gente percebe que todos os que opinaram, todos os que fizeram sugestões, têm sugestões muito interessantes, bastante interessantes, mas a gente se pergunta, né, a grande questão é essa, realmente
O que é que o município vai fazer com isso? Até onde nós vamos chegar a essa estrutura de poder que está aí, Câmara Municipal, Poder Legislativo, Prefeito? Porque, na verdade, por mais que a propaganda seja de uma modernidade, de uma modernização, de um novo modo de pensar Salvador, isso não acontece. Continua-se o mesmo modo de pensar a cidade. Não há nada de novo. E, como não há nada de novo, nós estamos envelhecendo com os nossos problemas. Então, isso não dá mais. A cidade está, Salvador está, vamos dizer assim, emperrada, como a gente diz, né? Porque para onde ela vai como cidade para 500 anos? Não interessa. E, sinceramente, né? A gente tem que pensar no hoje para que o amanhã seja melhor. E as ações continuam a ser ações paliativas. Uma pintura, um calçamento, uma arrumaçãozinha aqui, outra arrumaçãozinha ali. Então não mudou nada. O modo de pensar a cidade continua o mesmo. Então, nós precisamos construir um novo modo de pensar a cidade. E o plano diretor de desenvolvimento, com a lei de ordenamento, são fundamentais para isso. Até que ponto nós teremos esse poder de opinar e de mudar as coisas? Eu não sei, mas eu acho que nós temos. Tanto é que o PDDU de 2012, né, está aí. Né? A gente, se não houvesse uma ação, se não houvesse uma vontade pública, o PDDU estava aí tranquilo, a lei de ordenamento de 2012 também estava aí tranquila e fazendo as suas alterações na cidade conforme os interesses. Mas não aconteceu. Então nós temos força. Mas é o que eu digo. Penso muito também nisso. A nossa cultura tem de mudar. Nós temos de aprender a construir juntos. Obrigada. Boa tarde, gente. Bom, na verdade, a minha fala ela vai ser bem sucinta. Eu estou aqui representando o Departamento de Geografia do IFBA. E a minha fala se resume mais a um agradecimento e a um parabéns, claro, né, aos estudantes, à equipe organizadora dessa atividade. O Departamento de Geografia ele teve a oportunidade de participar, de apoiar no que foi possível algumas atividades que foram realizadas, acho que em agosto, né, quando as primeiras discussões foram realizadas aqui no IFBA. E, na verdade, a gente é que tem que agradecer, viu, o convite, a oportunidade de participar, de apoiar no que for possível. Porque todos sabem, claro, é uma iniciativa assim, muito, muito válida, que merece reconhecimento, merece o prestígio, e é bom a gente ver esse auditório cheio também. Dizer que eu fico muito feliz de estar aqui, de estar acompanhando a iniciativa dos meninos, dar parabéns também ao professor, orientador dessa atividade também. E dizer que eu acho muito, muito propício esse encontro, né, dessa proposta. Está acontecendo aqui no IFBA. Primeiro, claro, porque a maior parte dos estudantes são ex-alunos aqui da instituição. Alguns foram meus alunos, né, aqui é um prazer revê-los também. E isso faz parte, eu acredito, que faz parte da tradição dessa instituição, né? O nome mudou, as décadas mudaram, né? Fevé sabe mais do que eu, né? Eu já cheguei aqui no IFBA. Exato, você acompanhou um pouco mais essas mudanças. Mas eu acho que o que não muda, né, gente, é essa tradição da gente ter esses estudantes que estão à frente. Estudantes que são engajados, estudantes que propõem mudanças, que atuam para isso. E eu acho que isso é o mais satisfatório da gente como professor, da gente como professor dessa instituição, tá vendo isso.
né? E são várias gerações que a gente vê isso acontecer, e a geração de hoje também, agora dando continuidade na UFBA, nas outras universidades, levando essa tradição do IFBA adiante. Então, por isso, eu só realmente tenho a agradecer e dizer que o Departamento de Geografia está à disposição no que a gente puder apoiar essa iniciativa tão importante de vocês, e parabéns novamente. Obrigada, gente. Antes de mais nada, né, agradecer realmente assim, agradecer aos estudantes por nos colocarem aqui, né, por nos trazerem aqui, por levantar essa discussão, por levantar a bandeira né, e fortalecer esse sentimento que eu acho que é coletivo, de que assim, vocês estão fazendo, vocês já estão fazendo alguma coisa pela cidade quando nos reúne aqui para debater, para conversar sobre a cidade e sobre o plano diretor dessa cidade, que é uma projeção do que a princípio, né, do ponto de vista legal, pode se pensar para ela, né? Então, assim, o primeiro reforço é esse, né? Depois talvez eu volte a falar bem rápido sobre essa questão, porque assim, vocês são jovens, né? Essa história está ficando mais clara agora para mim, né? Não tanto, mas e tem uma nova geração com um novo pensamento, com uma nova pulsão. A cidade precisa acolher essa nova geração. A escola precisa escutar essa nova geração que está querendo dizer alguma coisa, e que os nossos planos, quase todos os nossos planos, projetos pedagógicos, institucionais, técnicos, eles quase sempre nos barram de dizer e de nos colocar afirmativamente e criar afirmativamente uma outra realidade que a gente visualiza e que a gente sente no nosso coração, que pulsa na nossa veia, mas que o tempo todo a gente se esbarra com as coisas determinadas pela política, determinadas pela lei, etc, etc. Então eu queria... A fala é um pouco assim, né? A política, a lei, pedindo permissão, querido, né? O professor trouxe assim 3 níveis, aí eu queria acrescentar um outro ou alguma outra coisa em relação a isso. Eu estou fazendo uma tese, está terminando, estou na maior pressão aqui, eu estou aqui por conta do coração e do chamado de Igor e dos estudantes, mas eu estou 2, 3 dias tendo que empacotar e enviar para fechar. E a tese começa assim, o título, né? Zelosamente habitando a terra. A tese fala disso, fala de um habitar zeloso, de um habitar cuidadoso, fala do cuidado como um modo de ser, né? E de estar no mundo. E aí, agora, eu me lembrei de um fato, assim, meio poético, né? Um dia eu vim para a escola de ônibus, não sei o quê. Quando a gente está de ônibus, a gente escuta mais, né? Quando dá. E aí, assim, eu comecei a cantar para a cidade. Eu começava a passar, assim, pela cidade velha, a nossa cidade velha, né? A nossa cidade da Bahia, né? A cidade que tem muita memória. E eu vendo os prédios, as ruas, e aí ela começou a me dizer umas coisas. E eu comecei a poetizar para ela. Foi em silêncio, eu não registrei isso, mas eu sei que ficou na memória da cidade, ficou na minha memória e no meu coração. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a cidade é viva. A gente diz para a cidade nos fala. E de alguma forma, esses planos, esses projetos, né, a forma como a gente vai conduzir e regulamentar a cidade, que depende fundamentalmente da construção coletiva, e aí só uma abertura aqui do ponto de vista da política, é essencial a gente quebrar essa ordem de política que está aí. Não dá para as coisas continuarem do jeito que estão, né? E entra administrador, termina administrador, e os caras se acham bam do bam. Os caras são os maiores servidores da cidade. Eles deveriam ser os maiores servidores, os maiores zeladores, os maiores cuidadores da cidade. E não cuidam, não zelam, né? Por quê? Do ponto de vista do PDDU, como vocês colocaram, as audiências públicas, que seria
do ponto de vista de uma democracia mais radical, de uma democracia mais viva, né, seria aí que a cidade seria chamado, através das suas muitas comunidades, para pensar a cidade. Mas há um processo de escamoteamento que a gente sabe, do ponto de vista político, não se faz de conta que chama, né, e a população faz de conta que escuta e acabou. E vamos lá. É por isso que esse evento é fundamental, porque vocês escutaram e vocês começaram a chamar uma outra coisa. Isso pode desencadear em outros processos do ponto de vista político, né? E é fundamental a gente tomar. A política não está lá, não é a prefeitura, a política somos nós. E isso vem com essa outra, para mim tentar ver se eu consigo fechar aqui, porque com essa outro chamado que eu estava colocando, a questão do zelo, né? A política, ela se faz também pelo zelo, e ela se faz pela ética, né? E aí é uma outra dimensão, que seria essa dimensão cosmológica, a dimensão ética, a dimensão da gente compreender o nosso lugar agora na cidade e na terra, e como é que a gente vai construir isso para o futuro. Mas não um futuro que está lá na frente, é um futuro que se constrói agora, em cada ato. É por isso que os nossos atos de zelo e de cuidado com a cidade, com o ordenamento da cidade, eles precisam ser também, do jeito que estão as coisas, atos rebeldes. Nós precisamos ser mais rebeldes diante das coisas que estão constituídas. O que é que eu estou colocando? A cidade, antes de mais nada, é do cidadão, polis, né? É lá que vem. A cidade, ela é pensada, a sua matriz é pensada a partir dessa comunhão, dessa comunhão de diferentes e de iguais. Então é preciso que a gente diga, é preciso que a gente ocupe a cidade, é preciso que a gente pinte a cidade, é preciso que a gente se manifeste na cidade, reconstrua a cidade a partir dos nossos cantos, a partir das nossas comunidades, né? E de alguma forma estar atento ao movimento do coletivo, porque isso aqui que a gente está fazendo é um movimento coletivo que envolve toda a cidade de Salvador, o município, etc., né? Enfim, é muita coisa aí, mas em síntese, é isso, é essa escuta atenta à cidade e ao outro, porque a cidade está violenta, a gente sabe disso. Ela está violenta porque nós estamos violentos. Está violenta porque a política está violenta. Porque o mundo que a gente está provocando essa violência. Mas tem outras cidades acontecendo dentro dessa cidade. E é essa outra cidade que nós, não vai vir de lá de cima, vai vir assim, ó, de movimentos assim. Precisamos fazer ver essa cidade bela, que quer ser cantada. A cidade da Bahia é uma das coisas mais lindas que tem. Aonde é que está? Nós estamos na cidade da Bahia, bicho. O Brasil nasceu aqui. A gente deveria ter mais respeito por isso. Nós estamos num dos berços da nossa civilização ocidental, do ponto de vista da cultura, da formação de um povo, etc. Isso é uma afirmação ousada, mas enfim, é para pedir bênção ao lugar que a gente está. A gente está na cidade da Bahia, vamos cuidar mais dela, né? E coletivamente, porque ela também somos nós. Pessoal, boa tarde. Eu queria colocar duas dimensões, né? A primeira dimensão é você discutir a rede das cidades, né? Não dá para você pensar PDDU de Salvador se você não pensar a questão metropolitana. Então, Salvador, Cláudio e Freitas municípios são 3 municípios numa só cidade, que tem relações, né? Por exemplo, você chega em Camaçari, se você pegar o censo, tem aluno de menos na sala de aula no ensino fundamental. Quando você vai para a sala de aula, tem aluno demais. Não, ou o censo está errado ou tem alguma coisa errada. Não. Todo mundo que é de Dias Dávila naquela região vai usar o sistema de educação de Massari porque é melhor do que o de Dias Dávila. Assim como lá o de Freitas, né, incorpora pessoas na área de saúde de Salvador. Assim como nós temos uma competição diária dos ônibus da região metropolitana com os ônibus de Salvador. Então não dá para te pensar o planejamento de uma cidade como Salvador se você não pensar a questão metropolitana. A segunda questão fundamental é o financiamento da cidade. Quem paga a cidade? Né? Na Bahia, no Brasil, nós pagamos muito pouco PTU, né? Aí alguém vai dizer, pô, o cara é louco, né? Já paga tanto imposto, mais imposto, mas o imposto à propriedade do Brasil é muito baixo, né? Basta fazer uma contazinha assim, né?
Você paga de condomínio, né? Eu pago de condomínio R$1.000. Vezes 12 dá R$12.000. Pago de PVA R$1.700. E pago de IPTU R$500 por ano. Tem alguma coisa errada. Como é que você paga mais de condomínio, que é para você gestar algo que é só seu, e paga menos de IPTU? Então o imposto territorial urbano, o imposto da propriedade no Brasil é muito baixo. E ele é um imposto que financia a cidade. E a terceira dimensão é que a cidade, ela hoje é um espaço de negócios, né? Não tem a cidade neutra, né? A cidade, ela disputa negócios, né? Você pensa cidade, né, do ponto de vista de disputar negócios e atrair empresas para gerar riqueza na cidade. Salvador tem essa visão. O Salvador 500 ela está nessa disputa, uma visão capitalista, né, de você atrair para a cidade empresas que possam viabilizar a reprodução econômica da cidade. Então não dá para a gente pensar na questão de você não ter uma visão do que ocorre do ponto de vista do capital. A quarta questão é que o PDDU é um pacto, né, um pacto entre as pessoas da cidade. Eu quero mais ciclovias, eu quero mais vias. Eu quero mais posto de saúde, eu quero mais escola. Eu quero mais praça, eu quero mais edifício. Só que é um pacto entre desiguais. Por que desiguais? Porque a sociedade, ela não é igual. Tem gente na nossa cidade que vale mais do que outras pessoas, né? Quem tem dinheiro, né? Isso não é que eu acho, né? Não é que eu defenda isso, mas é a realidade, né? Fria e concreta, né? Influencia mais quem não tem dinheiro. Então não é à toa que os planos diretores, né, do Brasil todos, ele tem uma influência muito forte do capital especulativo imobiliário e do transporte. Não há um lugar no Brasil que eu conheça que não há essa discussão muito forte. Então não há para você achar que o PDDU vai satisfazer a todos. Ele é um pacto político. Você pega a Câmara de Vereadores de Salvador, você tem pelo menos 4 vereadores que é ligado ao setor de transporte e 2 que é ligado ao setor imobiliário. Numa Câmara que tem 33 vereadores, né, acho que agora é mais, é 35, né, você tem 6 vereadores que defendem interesses claros em relação ao transporte, né, e a questão imobiliária. E tem alianças internas também. Então não dá para a gente achar que a cidade é um plano neutro, o PDDU é um pacto, mas é um pacto entre desiguais. Por isso que ele nunca consegue satisfazer a todo mundo. A quinta questão é a questão da participação popular. O Brasil é um país que avançou muito na participação. Eu viajei a alguns locais do mundo, né? Eu às vezes o pessoal viaja do mundo e volta para o Brasil, né? Achando que o Brasil tudo é ruim e lá tudo é bom, né? Eu acho uma coisa meio equivocada, né? O Brasil é um país que avançou muito na participação social. Nós temos prêmio, inclusive, do Conselho das Cidades, prêmio do Plano Diretor, Estatuto da Cidade, avançamos muito, né? Aí alguém vai dizer, sim, mas avançamos muito, mas a nossa democracia ainda não é efetiva. Ela é efetiva dentro do espaço de correlação política que é possível, né? Nós temos audiências públicas, nós temos, né, temos vários instrumentos, temos conselhos das cidades, temos vários conselhos que permitem a participação popular. Mas há uma limitação, porque o capitalismo, ele limita a sua participação. Então, você consegue participar, mas não consegue participar plenamente. Então, essa discussão que está no plano político-sociológico. E, por final, né, para não prolongar muito, né, é a questão das articulações das políticas públicas, né? Nós temos hoje o plano diretor, que é municipal, né, mais urbano. No caso de Salvador, o Banco de Salvador não tem mais área rural, né? Nós temos a questão do plano de mobilidade urbana. Nós temos o plano de saneamento. Temos o plano de saneamento e temos mais algum plano. Temos plano de habitação de interesse social. Temos um plano de bacia. E temos plano de gestão de resíduos sólidos, né? Eu falei aí uns 6 ou 7 planos, né? Eles não conversam entre si, né? Eu fui secretário de obra de Conquista, fui superintendente de meio ambiente do estado da Bahia. E lá eu coordenava o plano de bacia, né? E em base eu coordenava o plano de saneamento básico, né? É o mesmo governo, né? Não tinha muita dificuldade, né? Alguém acha que existia a lógica que o plano de bacia e o plano de saneamento básico estadual? Não, né? E o plano de gestão de resíduos sólidos era feito pela SEMA também, né? Que também não se comunicava com o plano de bacia. Então nós temos uma dificuldade grande no Brasil, que é a integração das políticas urbanas, né? A integração não só da elaboração dos profissionais, dos profissionais da área, né? Quando o profissional pensa a área, né, ele pensa a mobilidade como a mobilidade fosse o fim da cidade. Ele não consegue entender que a mobilidade tem que estar articulada com as outras políticas da cidade. Então esse é outro desafio que nós temos, né? Nós temos o plano de mobilidade que está sendo discutido em Salvador, né? Bem ou mal sendo discutido, e nós precisamos articular essa discussão com o plano de gestão de diretor, assim como o plano de saneamento, né? Se a gente não fizer isso, a gente vai ter um plano capenga. Então é isso que eu queria dizer para vocês, parabenizar o IFBA, né? Porque eu acho que é importante essa questão da gente estar discutindo isso. Eu tenho 30 anos de IFBA, né?
mas apenas 32 anos de idade, né? Então, eu tenho 30 anos do IFBA, né? Eu entrei aqui com 14 anos de idade, né? E o IFBA realmente, ele forma quadros, né? Quadros fundamental, né? Estudar no IFBA é um privilégio. Eu não sei se todo mundo, né, Conrado? Eu não sei se todo mundo está sacando isso, né? É um privilégio, né? É um privilégio, né? Que marca a vida da gente. Marca a vida da gente. Então eu acho que tem estudando no IFBA, tem que se dar conta disso. Tem nossa amiga aqui, a Aline Giron, que é hoje estudante de engenharia de saneamento ambiental, estudou geologia no IFBA. Tem a nossa amiga Paula Gonçalves, não sei onde ela está, é estudante ali, estudou edificações, né? Aluna brilhante de engenharia civil da UFBA, né? Então assim, o pessoal do IFBA faz diferença, né? Então eu acho que vocês deviam se dar conta disso, né? Nós somos diferentes, né? Nós somos melhores e nós somos pessoas que efetivamente influenciam a sociedade brasileira e baiana. Então eu acho que essa questão de estudar uma escola pública de qualidade é um sentido de orgulho, né? Eu acho que é importante isso. Tem vários professores de vocês na universidade, colegas, que foram alunos do IFBA, né? Então eu acho que isso é uma questão importante. Essa escola, ela faz a gente pensar. Ela não ensina a gente a pensar, porque ninguém deve ensinar ninguém a pensar, né? Mas ela provoca que a gente comece a sair à fronteira da mesmice do dia a dia. Então, parabéns ao IFBA, parabéns a Deise, né, que está organizando, que é aluna do IFBA também, aluna brilhante também, a nossa amiga Adriane, né, que é uma pessoa também que vai fazer sociologia, né, não vai fazer engenharia, infelizmente, mas a vida não é perfeita, né? Mas parabéns a vocês todos por esse evento, tá? Boa tarde a todos. Eu sou Daniel Colina, sou arquiteto urbanista, represento o IAB, né? A nossa presidente que estava convidada viajou, né? E eu sou muito optimista, né? O sea, porque como a gente tem uma idade, né? Digamos, para contar história, digamos, não? A gente sabe o que passou na América Latina, o que passou no Brasil, o que passou. E eu acho isso aqui fruto de um trabalho, de uma luta de muitos anos. E os estudantes são importantes nesse processo, né? Muito importantes. Aí eu começar a fazer um comentário. Eu estive nas 3 votações da Câmara, de 2007, 2011 e 2012. E estava mais ou menos sozinho, né? Levando emendas que um colega fazia para o vereador que já morreu, Virgílio Pacheco. E a votação foi um atropelo, né? Eu acho que estamos em outro patamar. Até porque eu hoje represento o IAB no Fórum Cidade também é nossa, né? Que são 38 entidades, entre as quais está o CENG, certo? E digamos, acompanhando esse processo, nós tivemos uma ação civil pública em 2007, né? Contra o plano diretor de João Henrique. Depois fizemos uma ação civil pública em 2013, né? Que conseguimos que o Tribunal de Justiça da Bahia, digamos, aceitasse essa proposta, feita através do Ministério Público da Bahia. E eu acho que esse é um caminho, ou seja, é um caminho que tem que ser, digamos, transitado, e os estudantes têm, digamos, uma participação muito como cidadãos e como técnicos nesse processo, né? Então, eu acho que estamos realmente de parabéns, né? Não vou me alongar. E depois, digamos, no debate, se houver oportunidade, eu poderia aprofundar mais esta questão. Obrigado. Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Gostaria de pedir licença para ficar de pé, que estou morrendo de frio aqui, tremendo já há um tempão, mas aqui seu corpo. Bom, em primeiro lugar, meu nome é Edmilson Júnior. Eu queria parabenizar o convite, na verdade, agradecer o convite feito e parabenizar todos vocês que estão aqui presentes, porque é um desafio muito grande a gente ser uma vanguarda, a gente ser uma juventude motivadora, de estar cada vez mais instigando nas pessoas o desejo de se mobilizar.
apesar de que a gente vive um momento difícil na nossa política, né? Porque a gente tem a mania de transferir para os representantes a função. E a gente não quer discutir, a gente não quer debater, a gente diz, não, você foi eleito e você resolve. Então, assim, diante dessa grande transferência de responsabilidade, um evento desse porte aqui, eu considero de grande importância, porque mostra que as pessoas querem participar, que as pessoas buscam a democracia participativa em substituição àquela democracia que é uma democracia representativa, que a gente empurra para os representantes a decisão, né? Então, queria também agradecer a minha colega Adriane pelo convite feito, participar da mesa de abertura, é uma honra para mim. Foi um desafio grande que ela me conversou a respeito da assinatura, da coleta de assinaturas, que era uma proposta de convidar a prefeitura para vir aqui. E é um desafio grande você convencer um estudante do IFBA a dar o seu voto de confiança, porque a sua assinatura é um voto de confiança. Desses aproximadamente 190 assinaturas, eu ajudei, de certa maneira, a conversar com os estudantes. Fico feliz que os estudantes do IFBA tenham um grau de criticidade muito alto, porque não é uma pessoa que pega um papel e assina, ele quer saber o que é aquilo, por que daquilo, e aí você já vai utilizando aquilo como um momento de divulgação do que é o PDDU, das outras coisas que estão sendo debatidas aqui. Também gostaria de esclarecer que eu não possuo um conhecimento técnico muito amplo, porque eu não sou da área de edificações, de construção e de arquitetura, né? Minha área é mecânica, mas essa mobilização me deixou feliz em ver o Igor, que me conversou anteriormente sobre o ciclo, a Adriane, esse engajamento dessa vanguarda, de estar buscando nos estudantes essa mobilização e incentivando os outros a estarem aqui. Hoje eu vejo que a maioria aqui maciça do pessoal de edificações, vocês estão de parabéns, né? Porque é abrir mão de fazer um exercício, uma atividade que a gente sabe como é a nossa correria aqui, para estar aqui contribuindo para a nossa cidade. Eu não quero me alongar muito na minha fala, né? Já parabenizei os presentes e a organização está muito boa. Fiquei muito feliz em ver esse auditório cheio. É muito importante você organizar um evento e ver que a população, que a comunidade compareceu, que não foi em vão, e que aquilo vai ser uma forma de você divulgar, de você disseminar, e as pessoas que estão ali estão contribuindo. Então é uma felicidade grande de eu estar sendo honrado nessa mesa de abertura. Eu também queria dizer que, por não possuir esse vasto conhecimento na área técnica e não queria me alongar muito na minha fala, eu queria expor o que eu concluí do que esse evento representa. Desculpa. Do que esse evento representa. Uma análise que eu fiz sobre o evento, é que esse evento ele representa o olhar que o IFBA tem da nossa cidade. Então, fazendo essa análise, eu convidei um amigo meu, Carlos Wilton, que faz parte do curso de fotografia daqui, e a gente fez diversas fotografias de Salvador, daqui de dentro do nosso campus, buscando os lugares mais altos, como prédio administrativo. Como eu não quero tomar muito tempo, são poucas fotos, eu queria que vocês dessem uma olhada nas fotos e vocês buscassem esse sentimento de ser um cidadão soteropolitano. E aí eu queria que meu colega expôs essas fotos aqui. Você pode ver do prédio administrativo o Santo Antônio, que é um bairro histórico da nossa cidade. Pode passar. Em seguida você vê boa parte dos nossos pavilhões da parte de cima. Lá embaixo é a ponta de Humaitá, já dá para ver o comércio, dá para ver o nosso porto de Salvador. Eu não vou explicar muitas fotos, mas vamos lá. Ali, daqui do campus, você vê boa parte da estrutura superior do nosso colégio. E lá na ponta já é a Cidade Nova, com a caixa d'água, os bairros mais adiante. Pode passar. A ponta de Humaitá novamente. Mais próximo, ele focalizou a câmera dele e foi buscar lá embaixo. Você já pode observar também a atividade extrativista. Então, uma cidade é um grande formigueiro, né? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E você se isentar de dar sua contribuição é você deixar de mão, de guardar a sua opinião. Pode passar. Ele usou um efeito da câmera dele, né, para fazer uma panorâmica de ver como o IFBA consegue enxergar a nossa cidade, que é uma cidade que particularmente eu tenho um apreço muito grande. Toda vez que eu viajo, uma vontade grande de retornar. Chega uma época que eu estou viajando assim, principalmente quando eu viajava pelo movimento estudantil, que é uma fase que já passou, o movimento estudantil está passando por um renovo, mas quando eu viajo para representar o instituto, eu sempre volto com saudade de casa, sabe? E é sempre bom você estar buscando motivações para amar a sua cidade, a nossa Salvador. Uma parte de dentro do nosso colégio, muitos colegas não sabem, mas o nosso colégio de prédio administrativo dá para você tirar ótimas fotos. É um bom lugar para você também assistir o pôr do sol, se você estiver com tempo livre.
Aqui, engraçado também, eu queria mostrar que nessa foto, há 2 anos atrás, esses prédios aqui não existiam. Então você vê que a construção civil, ela modifica a nossa cidade de uma forma que a gente não consegue reparar. Foram 2 anos ouvindo uns barulhos, tendo aula no pavilhão 1, aquela zoada, pá, 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 e de uma hora para outra você já vê um condomínio feito e muitas pessoas morando, né? Então é importante a gente ver o papel que a construção civil tem de transformar a nossa cidade. Ali o cemitério, né, na Quinta dos Lázaros, daqui também dá para ver o cemitério Quinta dos Lázaros, próximo à Baixa de Quinta. E os condomínios cada vez vão tomando a nossa cidade. E é necessário a gente se criticar e perguntar de que forma isso está sendo feito, em que direção isso está sendo feito. A caixa d'água do IFPA e tal. Ali você vê o sistema de coleta que o pessoal de Química tem para captar a água da chuva e usar na nossa horta que tem lá no fundo de Química. As igrejas do prédio administrativo, você consegue ver 8 igrejas de Salvador, igrejas históricas importantes. Dá pra ver a Baía de Todos os Santos e inúmeras coisas que dá pra ver de lá. Pode ir passando para acelerar pra gente, né? Panorâmica, os edifícios próximos da região, o bairro de Santo Antônio, enfim, já consegui. O mar é bom, é importante você, no momento que você está difícil antes da prova, você apreciar o mar, dar uma calmaria também na hora da prova, é bom. Acho que está repetindo, né? E assim eu encerro a minha fala, trazendo a contribuição que eu acho que foi válida aqui no evento. Quero agradecer a mesa de abertura, as professores Márcio Campos, Gina Marotti, professora Patrícia, Severiano, Biratã, professor Daniel Costa, que participou da mesa, também o assistente do IFPA, que representou também. E iniciar agora a leitura das propostas. Obrigada, gente. Obrigada. E chamar agora aqui a mesa para a leitura das propostas realizadas na primeira oficina do ciclo de oficinas Pedagogia com isso, aqui no IFPA, em dia 7. Os alunos Marcos Vinícius de Jesus Silva, Luiz Antônio Malheiros, Filho e Pedro Tavares, para fazer a leitura das propostas que foram realizadas em 3 subgrupos. Márcio e João Gente e Davi vão fazer a leitura de alguns comentários das propostas. Agora a gente vai fazer a leitura aqui das propostas que a gente elaborou nas oficinas em agosto. Eu vou ler a primeira, que eles pediram para começar, e aí depois a moçada aí vai ler os outros temas. Fica.
Gabriel, você consegue colocar os dois? Um dos dois. Duplicar. Inteiro lá. Os dois vídeos até lá. Porque as duas Bom, as propostas relacionadas à elaboração do Plano Salvador 500 que foram feitas nas oficinas foi a de revisão do Código de Obras, da revisão do Código de Obras ser também feita dentro do Plano Salvador 500, da convocação para participação nas oficinas de bairro ser feita através de correspondência impressa, de haver publicidade na televisão aberta, utilizando uma linguagem simples e clara que aproxime as questões tratadas da realidade da população. E a divulgação dos processos de elaboração do PDDU, LOUS e Plano Salvador 500 através dos programas televisivos de veiculação obrigatória, com média duração, explicando e convocando a população a participar, com uso de marketing e contratação de personalidades de apelo popular. Maior divulgação por meio de mídias sociais, incluindo o YouTube, para informar e convocar as pessoas para as reuniões sobre o PDDU, LOUS e Plano Salvador 500. Diálogo com as escolas nas reuniões de pais e alunos. Resposta às perguntas, críticas e sugestões pela população, explicando os motivos da resposta. Revisão e extensão do cronograma, considerando o grande contingente populacional da cidade e a complexidade das questões envolvidas no plano diretor. Relacionado a essas propostas, eu acho que elas repetem um pouco também demandas que foram repetidas durante todo o tempo aqui nos ambientes de audiências públicas, de oficina, principalmente essa questão da propaganda da televisão, etc. Eu acho que em relação a essas propostas que foram lidas aqui desse tema, eu acho que elas atendem também, elas vieram aqui do IFBA, mas elas também se repetem com um anseio que a gente vê ser repetido sempre nas audiências públicas, nas oficinas e no próprio site também, nos meios de comunicação, porque as pessoas, isso é sempre repetido, né? Como é que a gente só acompanha, a gente vê tanta propaganda na televisão, propaganda de qualidade, com atores, com marketing de qualidade, e aí para o Plano Salvador 500 a gente só tem um rádio, a gente só tem propaganda no rádio que fala, a gente tem a propaganda no rádio que fala brevemente, as audiências estão acontecendo, vem acontecer, venha ver, venha participar, quer dizer. E aí, por exemplo, teve agora o programa, está tendo o programa Bairro a Bairro, que é fruto do Prefeitura Ouvindo Bairro, não foi? Que aconteceu no ano passado. E aí, agora, depois, para fazer propaganda, dizer que o resultado é bom, tem propaganda na televisão e tudo mais. Mas na época de elaborar, como está sendo agora, um processo de elaboração, essa propaganda não está acontecendo. Agora a gestão democrática da cidade, vou passar aí para a Vinícius. Bom, quanto à gestão democrática, tem as seguintes propostas: esclarecimentos a respeito do que vai ser feito na cidade e de como será feito, de forma a respeitar o princípio da publicidade disposto no artigo 37 da Constituição Federal. Os projetos de grande porte realizados na cidade devem passar pela população para que estes possam ser aprovados em audiências públicas a serem convocadas pelo Poder Executivo Municipal ou pela própria população. Discussão em ambientes públicos e votação pela população como requisito para aprovação de projetos onde o poder público, federal, estadual ou municipal figure como participe. Discussão em ambientes públicos e votação pela população como requisito para aprovação de grandes projetos da iniciativa privada, já que os mesmos acarretarão em impactos para a população como um todo. Submeter os estudos de impacto vizinhança, estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental à aprovação da população. Bom, esse tópico
da gestão democrática, ele aborda mais a participação da população nos grandes projetos que acontecerão daqui para frente em Salvador. Porque se vai abrir novos projetos, vai mudar toda a dinâmica dos bairros e nada mais justo do que a participação da população, que vai ser ou menos favorecida ou mais favorecida com isso. E um comentário em relação a essa proposta que a gente fez, depois no processo de lei sistematizar as propostas, em geral das propostas de gestão democrática da cidade, é que na minuta do plano diretor, quando ele vai definir o que é a gestão democrática, o que é participação, não está se definindo, não está dentro dessa definição que a participação envolve a tomada da decisão. Dentro desse conceito que está nos artigos iniciais, não se diz que a tomada de decisão faz parte desse processo participativo. E eu acho que o que essas propostas demonstram é que é o anseio de que as pessoas têm não só de participar, participando das audiências, etc., mas também de ter o poder da tomada da decisão final. Então, acho que como uma questão para ser colocada para o debate que vai ter logo mais, é isso, da inclusão na definição de participação, nas diretrizes do PDDU, a tomada de decisão. Então, em relação aos instrumentos de política urbana, nós temos 3 propostas, né? A primeira tendo 8 subtópicos, e a primeira proposta desse tópico é previsão e regulamentação dos instrumentos de política urbana previstos no Estatuto da Cidade, tais como parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, IPTU progressivo no tempo, desapropriação com pagamentos em títulos, uso capião, especial de imóvel urbano, direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir, estudo de impacto de vizinhança, cota de solidariedade. A 15ª proposta fala estabelecimento de critérios que impeçam a implantação de grandes empreendimentos em localidades que não os comportam, incentivar o uso misto de áreas, aumentando a circulação de pessoas e propiciando assim a melhor segurança. Com relação a a regulamentação dos instrumentos, a gente vê que o texto do PDDU está regulamentando, está citando vários desses instrumentos, mas, por exemplo, a questão do IPTU progressivo, do parcelamento e edificação compulsória, a gente notou na leitura da minuta que o artigo 163 do inciso 3, ele estabelece no parâmetro ele diz que o parâmetro para esses instrumentos serem aplicados vai ser o do coeficiente de aproveitamento mínimo, o caminho. Só que ele coloca uma exceção, ele exime da aplicação desses instrumentos terrenos que, ele diz lá, que exerçam atividades econômicas que não necessitem da edificação. Então, dessa forma, ele não está sendo efetivamente implantado, porque a gente tem, por exemplo, aqui essa imagem que nós tiramos de um terreno no Estiep, um terreno de enormes proporções, que não é edificado há vários anos, e ele tem outdoor, quer dizer, outdoor é uma atividade econômica, outdoor seria uma atividade econômica que não necessitaria de edificação, então esse terreno ia poder continuar eternamente não edificado, enquanto a gente sabe que a questão do déficit habitacional aqui na nossa cidade é enorme. Além disso, quando você só estabelece o caminho como requisito, e as edificações ocupadas? Então a gente, nessa questão, a gente está colocando para o debate a sugestão de que seja suprimido essa parte que diz das atividades econômicas que não necessitam de edificação, ou então que se estabeleçam critérios claros para diferenciar, por exemplo, uma feira que não necessita de uma edificação de um terreno como esse, numa região com grande infraestrutura, etc., e que não está edificado. E nós também estamos sugerindo, aliás, essa parte eu acho que esse terreno, por exemplo, a gente está sugerindo que ele seja incluído como ZEIS na categoria 3, não é, Thiago? Isso. Na categoria ZEIS 3, porque a gente vai chegar mais adiante, mas uma das propostas é que faça-se habitação social com infraestrutura, e aí é uma região
com infraestrutura, emprego, etc., a gente está sugerindo que esse terreno seja destinado à habitação de interesse social. Aqui outra imagem aqui de um terreno na orla de Amaralina, numa região privilegiada e com outdoor, quer dizer, não seria aplicados instrumentos nesse caso? Bom, aí meio ambiente e saneamento eu vou passar aqui para Luiz. Sobre as propostas de meio ambiente e saneamento, foram feitas várias, como o aumento das áreas verdes, com novos parques, arborização, incentivo ao uso de placas solares por parte de grandes empreendimentos e de subsídios do poder público para incentivar que essas pessoas incentivar a instalação de placas solares nas residências, sobretudo as de baixa renda, recuperação de rios, saneamento básico 100%, que seria para toda a cidade, e o prazo de cumprimento seria até o fim da vigência do PDDU. Estudar os impactos das obras do meio ambiente, estudar um melhor escoamento da água da chuva, adequando a rede de drenagem à topografia da cidade de Salvador, fazer estudo da situação atual do saneamento em Salvador e estudar os impactos causados por este, como os impactos causados na saúde pública, ambiente urbano, na economia de recursos públicos e do desenvolvimento econômico. Sobre o tratamento de efluentes, retirando dos rios e córregos e estuários e dando a destinação adequada para este. Aproveitamento das águas da chuva, estabelecendo claramente critérios de obrigatoriedade. E sobre a coleta seletiva, tem 4, que o primeiro é sobre implantar, ampliar e aprimorar a coleta seletiva. Tem outra proposta de substituição dos lixos das lixeiras atuais pelas lixeiras da coleta seletiva. Tem a proposta de racionalizar e divulgar tanto os horários e os dias da coleta seletiva, como também divulgar a própria coleta seletiva. E tem uma última proposta sobre reativar o projeto de gestão diferenciada de entulhos de Salvador. Aqui tem uma imagem, né, aqui tem uma imagem na entrada da Fundação Mário Léo Ferreira, ali no Vale dos Barris, de frente, né, para onde a equipe do PDDU trabalha, do saneamento a céu aberto, que é um problema que se repete por toda a nossa cidade e que a gente espera que o PDDU ele não só leve em conta citando essa questão, como também definindo como prioridades, porque a gente percebe que foram demarcadas várias áreas ambientais, algumas áreas culturais, a maior parte delas concentrada no centro da cidade, as ex, muitas na periferia, no miolo, no subúrbio, e as áreas ambientais, só que a gente acha que tem que ter um critério de prioridade dentro desses próprios áreas que vão ser definidos os planos e projetos e obras de recuperação dos rios e etc., para que isso seja colocado como prioridade dentro da cidade, que não fique em aberto e que a gente siga ignorando esse problema que está na cara de todo mundo aí desde sempre. Em relação aos equipamentos e espaços públicos, tem como proposta adotar medidas para intensificar o uso dos espaços públicos, tais como melhoria do transporte público que levam as pessoas aos espaços públicos, aumento da manutenção e criação de políticas educativas voltadas à conservação, aumento da segurança nos espaços públicos. Outra proposta é fomentar a realização de festivais culturais nas praças e parques da cidade, implantação de novas escolas de grande porte na vizinhança aos finais de semana, aos finais de semana e com educação em tempo integral, com atividades culturais, esportivas e artísticas, inclusive oficinas organizadas pelos estudantes. Em relação a essas propostas dos espaços públicos, a gente vê que tanto na questão do meio ambiente, que fala de aumentar áreas verdes, aumentar a arborização, e aqui também nos espaços públicos, que é essa demanda, né, que surgiu, e a gente observa aí uma questão que foi a do próprio esvaziamento do conteúdo do PDDU.
porque o PDDU está sendo feito agora no final do mandato, né, depois de várias decisões e obras que foram feitas. Então a gente tem o caso, por exemplo, das áreas de parques e praças que foram vendidos, que estão sendo vendidos na nossa cidade, né, para praças como ali a do Vale dos Barris, entre vários outros terrenos municipais. E aí, quer dizer, uma decisão que agora já o PDDU é retroativo, não vai poder. Então a gente fica até, praticamente só chorando aqui. Com relação à implantação das novas escolas, a gente, em uma atividade aqui que contou com a participação aberta aqui para os estudantes também, a gente definiu que seria interessante que as escolas que tivessem escolas, porque hoje as escolas eles têm pouca infraestrutura de lazer, então que se construíssem edificações escolares nas áreas de parques e próximos a equipamentos públicos para poder compartilhar essa infraestrutura de lazer entre as escolas e nos finais de semana. Dentro dessa discussão dessa proposta teve outras questões muito legais, por exemplo, da estudante Roberta, que falou: e por que também nas escolas os estudantes não podem criar atividades curriculares, de extensão, etc., para a gente discutir os temas que a gente quer discutir. Então acho que essa questão, por exemplo, poderia entrar nas diretrizes de educação do PDDU, na parte que fala sobre educação, que fala de incluir a educação sobre a história de Salvador, etc. Também incluir essa possibilidade de dentro das escolas os estudantes poderem se organizar dentro de suas atividades, etc. E aí, com relação a essa questão das escolas, em grande parque, nos parques, a gente vê que tem um precedente no próprio PDDU, que ele fala sobre a promoção de gestão com o governo do estado para a implantação de um novo campus da UNEB em Águas Claras. Então, se há esse precedente, por que não também fazer uma gestão com o governo do estado que contemple a educação do ensino médio e a educação do ensino fundamental? E aí a gente viu áreas onde essas escolas poderiam ser implantadas, como os parques de São Bartolomeu, o Parque de Pituaçu, o Parque das Dunas, a Represa Ipitanga, o Solar da Boa Vista, e além de novos parques para serem criados, como o Moinho de Paripe, que é uma região que está lá, que é uma região com reserva de Mata Atlântica, remanescente de Mata Atlântica, e não está sendo demarcada como parque. Então a gente sugere que ele seja incluído na área de APRN. O Dique do Cabrito, que ele está incluído como parque-bairro, mas a gente está sugerindo também que seja incluída a área da fábrica de cerâmica, que fica acima do Dique do Cabrito, que tem reserva de Mata Atlântica e que poderia ser utilizado, poderia ser demarcado de interesse social, tanto a fábrica de cerâmica quanto o Moinho de Paripe, e serem construídas essas edificações escolares, aproveitando. Inclusive, vale destacar que o Moinho de Paripe está abandonado há vários anos. Isso. Aqui tem uma imagem da Praça João Mangabeira, no Vale dos Barris, que foi declarada como inservente e que está sendo vendida. E aqui uma imagem da Barra, no final de domingo, ponto de ônibus lotado e vigiado, inclusive, cheio de gente voltando para os seus bairros, porque a gente sabe porque a gente viu, por exemplo, que nessa questão das orlas da cidade de Salvador, o dinheiro das orlas não foi distribuído equitativamente. A orla de Paripe foram 5 milhões, a orla da Barra foram 50, a orla do Rio Vermelho agora são 70 milhões, sendo que a Barra já tinha recebido 40 milhões para fazer o parque na Centenário, e agora está recebendo mais dinheiro para fazer a etapa 2, ligando com Ondina. Então a consequência disso é que as pessoas vão todas para essas regiões e beneficiando, inclusive, quer dizer, o comércio, etc., que se isso fosse feito na periferia, podia ser que um fator de geração de renda. Aqui uma imagem do Parque São Bartolomeu, da cachoeira dele, toda poluída, infelizmente. E aqui a imagem do Moinho de Paripe, que se encaixa perfeitamente nas categorias de valor cultural que são colocadas para as áreas de preservação. Aqui são cenas do filme Depois da Chuva, um filme premiado que teve boa parte dele gravado no Moinho de Paripe. Sobre o quesito cultura e patrimônio, foram decididas as seguintes propostas.
Dar mais atenção aos prédios que são patrimônio público a fim de cumprir sua função social e fiscalização contra a depredação dos mesmos. Dar prioridade ao uso público dos espaços dos casarões recentemente demolidos nas proximidades da ladeira da montanha, com construção de praças, por exemplo. Reabilitação de imóveis públicos dando uma destinação que cumpra a função social da propriedade. Construção de espaços culturais no município, como cinemas, museus, teatros distribuídos equitativamente na cidade, a exemplo de cinemas de rua na periferia. Utilização de praças, largos e mirantes para